GICP11, novo ETF aqui de debêntures DI Quality High Beta da Genial. Que diferente, né? Acho que é o primeiro ETF que eu vejo deles. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Esse ETF aqui, ele é muito novo, muito recente, então a gente vai ter que fazer uma análise aqui muito mais focada no índice, tá? Então já comenta para mim se você tem ETFs aí de renda fixa, de crédito privado, qual que você mais gosta, e vamos dar uma olhadinha aqui nos critérios que compõem o índice que o ETF está replicando, qual que é a ideia aqui dessas debêntures, que são ativos, na minha opinião, bem arriscados para você comprar de forma específica, individual, e, claro, vamos comparar com os pares e concorrentes aí que já existem no mercado, tá? Eu sempre falo que eu não gosto muito de debênture, não gosto de CRI, não gosto de CRA, porque muitas vezes esses produtos têm riscos de crédito muito altos e a pessoa física ela não sabe medir risco de crédito. Só que ela muitas vezes recebe uma mensagem no zap do assessor ou de alguém que está recebendo comissão para, enfim, distribuir algum desses produtos, ou, enfim, você está animado com uma taxa mais alta, porque, pô, você pega ali CDI mais 5, né, por exemplo, ou então IPCA mais 16, aí o pessoal fala, esse rende bastante, é nesse que eu vou. Mas você vai ver, eles estão com essa taxa alta porque justamente ninguém quer, né? Justamente tem muito risco. Então é um pouco complicado você só fechar o olho e comprar. Claro que tem como você fazer, mas é muito mais complexo para a pessoa física do que parece, tá? Então defendo muito a estratégia da diversificação, principalmente para os ativos de maior risco. Por exemplo, se você faz tesouro direto picking, não tem tanto problema assim, porque o risco é muito menor. Tem prazo ali que o investimento vai vencer, né? Título soberano, né? Dependendo ali, você não vai ter um problema gigante. Agora, vou comprar crédito privado no picking. Aí você tem que ver diversificação, você vai tomar risco de crédito para uma empresa. As empresas às vezes divulgaram, né, coisas que não são verdadeiras. A gente viu casos recentes aí, Ambipar, por exemplo. Não que não foi verdadeiro, né, mas que não era tão simples quanto parecia. Americanas, por exemplo, também teve cenários assim. Então, não é tão simples quanto parece. A gente só realmente acorda quando dá um evento de crédito, né? Que alguma coisa cai bastante. Então, é mais fácil a gente usar da estratégia da diversificação, ficar exposto de forma um pouco mais ampla, um pouco mais neutra, para proteger a carteira. E esse índice aqui, então, ele está pegando debêntures high beta de qualidade, tá? Então, a grande ideia deles é ter essas debêntures indexadas ao DI mais spread, parecido aqui com o DEB11, ou seja, a ideia é que elas subam, mas não quer dizer que elas só vão subir, porque vai ter marcação a mercado, o crédito privado é um pouquinho mais volátil do que títulos públicos, naturalmente. Aí você tem aqui, alta duration e elevada qualidade de crédito. Isso aqui é a proposta desse ETF, tá? Você tem alta duration, por isso que diz high beta, é maior volatilidade e também elevada qualidade de crédito. Achei bem interessante essa proposta, justamente porque você está combinando um componente aí que pode entregar um pouquinho mais de retorno, que é a duration ali, a volatilidade, e também você está pegando uma coisa boa, que é a qualidade de crédito um pouquinho maior, tá? Então é isso que eu acabei de falar no caso. Olha lá, debêntures com prazo de vencimento entre 730 e 3.650 dias. Você tem ali o prazo médio da carteira, um pouco mais longo e mais sensível à variação nas taxas de juros. Então você vai ter uma marcação a mercado ali, tá? Vamos dizer assim, no risco de crédito também, e vai dar um beta mais elevado, vai dar um pouquinho mais de volatilidade. E a qualidade aqui que eles colocam é justamente aqui ativos com o preço acima de 80% do PU par. Então o PU par basicamente é ali o preço unitário para você considerar ali se está tendo um desconto muito grande ou não em relação ao valor ali ideal daquela debênture. Ou seja, se você não tem um desconto muito, muito grande, você está fazendo um filtro aí para tentar pegar das debêntures em empresas de maior qualidade, porque naturalmente, se existe um risco de crédito muito grande, as debêntures caem muito de valor. A gente viu um cenário bem recente ali com a Ambipar, né? Teve ali aquele COI da Braskem também. Cara, quando o mercado fala, esse aí não vai pagar, eles vendem tudo, o negócio desaba, e aí, em termos percentuais, ela fica muito, muito barata. Mas assim, nem tudo que tá barato é bom. Então você coloca ali um filtro para não ficar comprando coisas com muito risco. O pessoal fala, né, o Brasil está barato, o Brasil está barato, o Brasil está muito barato. Já faz uns 25 anos que eles estão falando isso. Quer dizer que é bom? Aí cada um vai ter a sua opinião. E cada um também pode deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E aí eles botam aqui esses filtros, emissões em recuperação, inadimplentes ou eventos não previsíveis.
Ó, bem legal, eles ponderam aqui esse peso aqui combinado em relação à representatividade do emissor e a duration, para você não ter ali muita exposição nem à sensibilidade, nem à qualidade ali do crédito. Então você tem aqui esse rebalanceamento mensal, legal, e um limite de 2% por emissor, excelente. Ou seja, de fato, está muito preocupado aí, preocupado não é a palavra certa, né, mas está muito interessado em garantir ali a qualidade, ao beta e também a diversificação. Aqui a gente tem basicamente já um pouquinho de como essa curva rolou, a gente vai comparar ali ainda com outros benchmarks. Já é importante falar, né? Olha ali a volatilidade que a gente comentou. Então, em momentos aqui de maior estresse, de maior queda, ó, eles pode ter marcação a mercado, tá? Novamente aqui, ó, pode ter marcação a mercado, pode ter marcação a mercado. Mas a ideia é que seja relacionado ao DI, né? Ao CDI, ou seja, a tendência é subir. Olhando aqui um pouquinho sobre a exposição aos vencimentos, e bastante diversificação, né? A concentração maior está aqui nessa faixa. Olha que legal, o yield médio da carteira aqui 15%. Então você consegue aqui ter noção às vezes do yield da carteira toda. Está meio baixo, né? Se for parar para pensar. E aqui um pouquinho dos maiores ativos aqui com representação, né? Novamente é 2% aqui que eles fazem, mas depois que o tempo passa ele foge um pouquinho até o próximo rebalanceamento. E tem alguns dados também bem legais em relação à performance. Mas acho que isso aqui é o mais interessante, não? Um turnover relativamente alto, bem interessante isso. 70 ativos de 67 emissores. Nesse ponto aqui você tem uma exposição bem mais diversificada do que só comprar uma única debênture dessa. Vai que você compra errada, né? Vai que você foi premiado pela dica do assessor. Então acaba sendo mais interessante, porque se alguma delas aqui der errado, é claro que vai estressar o índice, é claro que vai estressar o mercado, o ETF, vai sentir, mas você não fica exposto a um único emissor. Né? Nesse sentido, é muito melhor você estar diversificado do que simplesmente dar all-in numa única opção. Aqui falando rapidamente sobre o produto especificamente, né? Lembrando, nada disso é recomendação de investimentos. GICP11 aqui da Genial Investimentos. Interessante, nunca tinha visto aqui esses ETFs da Genial, né? Até interessante aqui que eles colocam aqui o administrador e o gestor aqui. O gestor é a plural, deve ser do mesmo grupo, né? E o administrador é o BNP, sendo que o próprio formador de mercado é a Genial. Achei interessante. Mas beleza, tá? Então a taxa de administração aqui na faixa aqui de 0,50% ao ano. E aqui, como quase tudo no Brasil, a tributação nunca tá super nítida e super clara, porque eles até falam, né? Puxa, tributação conforme arquivo em anexo, né? Tudo bem, a gente tem aqui o regulamento, mas eles sempre marcam lá conforme o prazo médio de repactuação. E considerando aqui as regras que a gente tem, por exemplo, no DEB11, no MARGE 11, LFIN 11, que também foi lançado bem recentemente, né? Aparentemente, para ativos aí que são de crédito privado, a gente usa mesmo o prazo médio aqui em relação aos próprios títulos. Então, você tem aqui a média entre esses dois prazos. Né? Basicamente, aí você vai estar com a alíquota de 15%. Ah, olha que legal, descobri uma seta aqui no site, ó. Eles vão lançar outro ETF, Bulls 11, Teva Ações High Beta Fundo de Índice. Já comenta aí se vocês querem que eu faça análise. Bom, então como a gente não tem aqui um histórico muito relevante, eu acabei pegando aqui uma comparação para a gente fazer aqui em relação a alguns ativos diferentes, a gente pelo menos conseguir ver um pouquinho do comportamento em relação a essas debêntures, ao índice em si. É claro que com o índice nunca é igual com o ETF, mas a tendência é a gente ter ali uma certa relação bem parecida entre elas, tá? E de novo, se você gosta de ETFs e está interessado em aprender a investir através deles, tem o Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos, para você conseguir fazer essas análises também. Bom, o que eu estou comparando aqui, né? Estou trazendo aqui o ITDB, que é basicamente DI Quality High Beta, né? Mas basicamente aqui eu estou trazendo o GICP, depois eu estou trazendo aqui o DEB11 e também estou trazendo aqui o LFIN com letras financeiras. Não é a mesma coisa. Cada ETF aqui é uma coisa, cada índice é uma proposta, mas a gente dá uma comparadinha assim visualmente, só para entender ali a relação que eles têm, se eles são muito parecidos e assim por diante, tá? Ó, desses três aqui, o DEB11 é 0,50% também de taxa de administração, né? Mas aqui o LFIN 11 é a menor, tá? Só para quem ficou curioso. De novo, não é a mesma coisa, né? A tendência é que ele renda um pouquinho menos aí em alguns cenários. Mas vamos lá. Só para puxar aqui, né? Não tem um histórico ultra longo de tudo aqui exatamente no cenário ideal. A gente tem aqui um cenário desde ali de 2023, justo. Deixei aqui então esses caras, a gente puxa um pouquinho mais, mas então só para você ter a referência, tá? O DI, que é basicamente o CDI aqui embaixo, depois o LFIN 11,
tem a menor taxa de administração, mas também tem uma rentabilidade um pouquinho menor, justamente porque são títulos de menor risco, então pagam menos rentabilidade. Aí depois a gente tem aqui o índice Teva Debentures DI, que é o DEB11, e por último, olha só, na melhor performance aqui dessa janela bem específica, a gente tem aqui os títulos aí do GICP11, tá? Que são essas debentures qualidade high beta, bem interessante, né? A janela tá vencendo. Agora, quando a gente tira aqui o histórico para deixar um pouquinho mais longo, ó, o LFIN e o próprio DI, enfim, a gente perde um pouco do histórico, a gente consegue aqui ainda pegar um pouquinho do índice prolongado aqui para trás, né? Então, a partir aqui mais ou menos de 2020, a gente tem os dados comparando aqui com o DEB11 e comparando com o GICP11. E aqui ele já tem uma performance bem mais parecida, né? Ninguém fugiu muito mais. Interessante a gente reparar, ó, isso aqui é interessante mesmo, como eles têm uma correlação, assim, visualmente falando já dá para ver, tá? Ambos sofreram estresse aqui nos eventos de crédito aqui do início de 2020, depois ambos tiveram esse drawdown, mas pela natureza ali, né, dos títulos dentro ali do GICP11, o High Beta qualidade, ele acabou tendo uma performance melhor nessa janela, mas também teve mais volatilidade, assim, pelo menos no olho, né? Então, o cuidado aqui é o seguinte, não quer dizer que você vai ficar escolhendo esse só porque rendeu mais, tá? Tem que fazer mais análises. Mas a grande sacada é você entender que os dois são bem correlacionados e tem praticamente a mesma taxa de administração, né? Claro que o GICP é muito novo, então tem que ainda aguardar a liquidez, tem que ver uma série de questões, mas aqui fica aquele alerta, né? Ah, eu vou ter todos, Anthony, eu vou ter vários ETFs de crédito privado. Cara, mas eles são todos correlacionados? São, então não faz sentido. Muitas vezes você tem que pegar coisas diferentes, né? Não adianta pegar sempre os mesmos ativos ou que representam a mesma coisa, tá? Então acho que o cuidado maior aqui é com a sobreposição. Eles trazem aqui um pouquinho das performances, trazer aqui o retorno maior, pegar aqui mais assim por 3 anos, tá? Que acaba sendo um pouquinho mais interessante, tá? Bom, tem que pegar o de 1 ano também aqui por conta do LFIN, a gente não tem muito histórico. Na realidade, o próprio 12 meses aqui não tá muito claro. Mas olhando aqui os 12 meses, pelo menos, do GICP e do DEB11, a gente percebe aqui que o GICP acaba tendo uma performance melhor nessas janelas, tá? Mas não é muito melhor, né? Pô, beleza, 1% a mais, show. Aqui em 3 anos, quase 2% aí a mais, ok. Aí no ano aqui também tem alguns dados, né? Ok. Acaba tendo uma performance, acabou tendo, nem sempre, uma performance um pouquinho melhor. Em resumo aqui, a gente tem um desvio padrão um pouquinho maior, mas ainda assim, em relação ao retorno, acabou compensando quando a gente olha aqui no Sharpe, né? Então, quanto mais próximo de 1, maior do que 1, acaba sendo melhor. De forma geral aqui, interessante, tem uma performance bem boa para ser estudada esse índice. E é interessante também que eles estão inovando, né? Trazendo aí finalmente mais ETFs aqui de crédito privado. Acho que isso é bem importante, o mercado brasileiro ainda está bem carente aí, precisa de muito mais ETFs de crédito privado. Essa concorrência é muito saudável, né? Assim como já tem bastante fundo imobiliário aí também, né? Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, você está comprando aí crédito privado também. Mas é interessante que essa concorrência aí vai ajudando a ter mais soluções, índices melhores, taxas de administração menores e desenvolvendo também esse mercado. Então esse aqui foi o GICP11, você tem aqui debêntures com maior duration, você tem aqui ativos aqui com uma boa qualidade de crédito, está focado aqui em DI mais spread, ou seja, tentando render acima aí do CDI, e tem aquelas eficiências tributárias que a gente conhece, né? Não tem taxa de performance, não tem come cotas e também não tem IOF. Tem uma carteira diversificada e a tendência aqui é retornar acima do CDI. E se você quiser saber um pouco mais sobre o LFIN11, o ETF anterior que a gente mostrou aqui naquela comparação, vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se sempre que investir certo resulta capital.